E que seja assim mesmo, que o Senhor venha falar através da minha vida, assim como também usa cada um dos irmãos, na vida dos irmãos a cada dia. Amém? Amém. Na verdade, a palavra de hoje é algo que tem tocado muito na minha vida. E como o Senhor, na verdade, faz as coisas, porque a palavra que eu vou trazer, que o Senhor colocou no meu coração, já serviu para a minha vida, né? Acho que, na verdade, foi algo possivelmente que eu precisasse me conscientizar mais dessa palavra e começar a tomar atitude, porque não adianta ouvirmos a palavra do Senhor, estarmos aqui durante as quintas e domingos, se não, eu sempre comento isso, né? Se não há uma mudança, se não há uma atitude em nossas vidas, porque senão vão tornar-se somente palavras e palavras ao vento. Então que realmente venhamos a receber aquilo que o Senhor tem, não aquilo que eu venho a dizer, que não seja a minha palavra, mas que seja o poder do Senhor tocando a vida de cada um dos irmãos. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Eclesiastes. Eclesiastes 3. Eclesiastes está um pouco depois do livro de Salmos, Provérbios, Cantares. 3. Eclesiastes 3, de 1 ao 8. É muito conhecido esse texto, mas na verdade eu fui tocado para trazer, talvez de uma forma até mais incisiva, algo que o Senhor tem falado na minha vida, né? Eclesiastes 3, versículos do 1 ao 8. Todos acharam? Amém. Amém? Amém. Então vamos lá. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar, tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Amém, irmãos? Na verdade, eu gostaria, aquilo que o Senhor tocou, até já comentei com os irmãos que normalmente, durante os cultos ou determinados momentos, às vezes ouço algo que toca tão forte, então já vou lá no meu celular e acabo escrevendo. Normalmente são temas ou são palavras-chave que o Senhor tocou na minha vida. E o que o Senhor tocou na minha vida, que eu acabei encontrando dentro dessas formas que eu acabo escrevendo, né, vamos chamar de tópicos, foi algo com relação ao tempo, né? E eu dividi o tempo de duas formas. Algo que podemos chamar de atemporal. Não tem nada a ver com temporal de chuva. O atemporal é aquilo que não tem tempo, aquilo que na verdade ele é de uma certa forma infinito. Ou existe-se um começo, mas não existe um fim. Ou seja, é algo que a gente não consegue determinar, não é algo que esteja intercalado, você não consegue medir. É aquilo que é atemporal, assim como está em Apocalipse, o Senhor diz que Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. E é bem interessante essa palavra, que hoje à tarde, inclusive, eu estava assistindo Deus Não Está Morto, né? Na verdade, ele até fala bastante com relação a isso, né? Então eu tinha já preparado a pregação, quando eu vi, falei, olha que interessante. É mais ou menos um dos pontos que eu vou trazer hoje, daquilo que o Senhor tem, né? Que na verdade o Senhor sempre existiu. Não há como, tanto que é muito interessante
e já foi certamente provado, inclusive, por cientistas, que é muito difícil de você começar a imaginar, então tá bom, deixa eu mais ou menos pensar como que era antes de tudo. A nossa mente é tão limitada que, na verdade, a gente não tem condições e nem sequer a capacidade de tentar imaginar o que era o princípio, quando na verdade a palavra diz que é o princípio. E na verdade tudo isso são mistérios do Senhor. E creio que assim vamos ser principalmente quando estivermos com Ele na glória. Então isso é um processo atemporal, que é o Senhor, que é o Alfa, Ele é o Ômega, diz o Senhor, que é aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus Cristo também diz isso em Hebreus. Paulo não, na verdade, aquele que escreveu a carta aos Hebreus, perdão, pode ser de Paulo, mas não há nenhuma certeza que tenha sido Paulo. É escrito que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então é algo atemporal, não existe um princípio, nem um fim, nem um começo. E também há uma outra verdade: aquilo que iremos receber da graça do Senhor quando morrermos será uma vida eterna. A nossa vida eterna, ela é uma vida atemporal. Ou seja, no momento que o Senhor Jesus voltar e no momento que nós subimos para a glória, será algo eterno. Amém? Então esse é um tempo que não temos que dizer nada, que é um tempo do Senhor e que pertence a Ele. Mas na verdade aquilo que eu gostaria de trazer dos irmãos é aquilo que chamamos de temporal, que também não tem nada a ver com chuva. Temporal, uma forma de dizer sobre o tempo. Algo que sim, existe um início, existe um meio e existe um fim. Amém? E o próprio Senhor, a gente percebe que na própria palavra, a Bíblia em Gênesis já começa a falar em algo temporal. Ele começa a falar assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, na verdade, tudo aquilo que Deus foi fazendo foi algo com certa sequência. Eu quero que os irmãos tenham muito em mente isso. Existiu uma certa sequência. De uma certa forma, foi tudo um processo lógico. Isso é muito interessante, porque eu acho que talvez eu nunca pensei dessa forma, mas a gente começa a pensar que tudo aquilo que Deus foi fazendo foi um processo lógico. Não foi simplesmente, haja agora um animal, agora haja terra, agora haja água. O Senhor fez tudo de uma certa forma que quando a gente começa a fazer a análise, é todo um processo lógico. Primeiro dia, luz e trevas, que foi a separação do dia e da noite. No segundo dia, separação das águas e os céus debaixo das nuvens. Terceiro dia, terra seca, oceano, vegetais e erva verde. Quarto dia, sol, lua, estrelas, marcação de tempo, dias e anos. Quinto dia, animais marinhos e ave nos céus. Sexto dia, animais terrestres e formou o homem. E no sábado, o Senhor descansou. Então aqui nós já percebemos que algo do Senhor tem que servir para as nossas vidas. Não haveria como o Senhor pegar o sexto dia, criar animais terrestres e criar o homem primeiro. Porque se assim Ele o fizesse, lógico, Ele é o Todo-Poderoso, assim Ele poderia fazer, se assim o quisesse. Mas se Ele assim o fizesse, aonde colocaria o homem? A terra ainda estava sem forma e vazia. Como que Ele poderia começar a fazer um plantio, colocar vegetais e ervas verdes, se ainda não houvesse terra seca? E me chamou muito a atenção nesse processo de, ainda mais para mim, porque na verdade, muitos irmãos sabem, eu sou uma pessoa extremamente lógica, inclusive eu sempre comento, normalmente eu comento, que eu sou com certeza um milagre do Senhor, pela minha forma de pensar, pela minha forma de ser, até dentro do meu processo de trabalho, por essa questão muito lógica. Tanto que muitas vezes sempre vão me ouvir, sempre processo lógico, sempre controle, sempre organização, porque isso é algo que o Senhor me deu. Mas pela graça do Senhor, eu sempre comecei aqui
tem lá meu bisavô, tem todo um histórico, nasci na igreja, o Senhor cuidou de mim e já separou a minha vida para Ele. Amém? Não tão somente aqui nesse processo que nós vemos o primeiro dia, o segundo dia, mas também o Senhor também inclusive começa a delimitar até a idade do homem. Deus já começa a falar, não, tipo assim, o homem sim vai morrer, mas eu vou colocar um limite. Não mais vivendo 800, 900 e pouco como Matusalém. E determinou um período de tempo. Estamos falando de um processo temporal. E determinou que o homem não passaria de 120 anos. Que é o que eu creio que eu vou chegar. 119,5 talvez. Estamos 119 agora. Aí depois eu fui começando a pensar, tipo, o que mais a palavra do Senhor fala em tempos? Aí depois eu lembrei, aí já fui mais ou menos lembrando da história de José do Egito, quando na verdade ele interpretou o sonho do faraó, quando o faraó havia sonhado sobre as 7 vacas gordas, depois as 7 vacas magras, depois as 7 espigas, assim, as 7 espigas magras, duras. E aquela interpretação nada mais e nada menos foi do que, olha, vão haver 7 anos de bonança, de abundância sobre a terra do Egito. Depois dessa abundância, desses 7 anos do Egito, vão vir 7 anos de seca, vão ser 7 anos que a terra não vai produzir nada. De novo, eu encontro um processo de tempo, de um início, de um meio e de um fim. E principalmente um processo de planejamento, e muitas vezes a gente acaba não falando com relação àquilo que há na palavra do Senhor sobre o processo de planejamento, de como Deus faz as coisas, de como existe uma sequência dentro da palavra do Senhor, existe uma sequência, um processo lógico daquela forma como o Senhor trabalha. Não haveria como aqui existir assim, como se o sonho fosse o inverso. Olha, faraó, vão haver a partir de agora 7 anos que a terra nada irá produzir, e depois 7 anos de abundância, porque todos ali iriam morrer. Mas tem uma outra coisa que me remete aqui. Tudo se faz, tudo se é feito pela providência do Senhor. A providência do Senhor, então, de uma certa forma, existe um certo processo sobre as nossas vidas e que muitas vezes nós não estamos cuidando. E quando muitas vezes a gente acaba falando, vamos entregar, não vamos entregar a nossa vida ao Senhor. A partir de hoje não vou comer mais nada. O Senhor vai trazer o alimento sobre a minha vida. Amém? Ele pode fazer isso. Mas nós temos que nos alimentar todos os dias. Então existem coisas que são extremamente dependentes da minha e da sua vida, de cada um de nós. Tem um processo da sua atividade, da forma que você executa a sua vida, de forma que você no seu dia a dia, de como você está cuidando de você. E quando eu falo de como você está cuidando de você, eu sempre penso no processo de que nós somos o templo do Espírito. E interessante que muitas e muitas vezes, eu estou falando de mim, eu esqueço disso. É que nem às vezes eu brinco falando de uma certa forma, a verdade. É pecado comer doce? Não, imagina, de forma alguma que é pecado comer doce. Um diabético comer doce é pecado? Uau! Aí sim pode ser. Porque na verdade ele vai estar fazendo o quê? Vai estar prejudicando aquele que é o templo do Espírito. Aonde eu quero chegar com tudo isso? Estou falando de tempo. Todo momento que eu vou estar aqui conversando, eu vou estar falando de tempo. Um outro processo de tempo foi quando o povo de Israel
foi liberto da escravidão do Egito. Levou 40 anos pela desobediência do povo de Israel. Levou 40 anos para fazer um trajeto que alguns estudiosos dizem que, com a quantidade de pessoas que havia, poderia se fazer em 2 meses. Outros dizem que poderia se fazer talvez em 20 dias, dependendo da velocidade que as pessoas tinham. Mas o Senhor teve que usar o tempo sobre a vida do povo de Israel para que houvesse uma transformação sobre aquele povo. E fez com que aquele povo que saiu do Egito, e o qual o Egito não havia saído deles, pela desobediência, o Senhor fez que daqueles que do Egito saíram, somente 2, Caleb e Josué, puderam chegar à terra prometida. O Senhor trabalhou pela desobediência do povo. E foi um tempo de 40 anos. A palavra do Senhor, ela também vem com todo um processo de cronologia. Na verdade, a Bíblia, ela não está escrita em forma cronológica. A Bíblia não está... O primeiro livro escrito foi em Gênesis. Sim, Gênesis, ele é o livro do princípio, mas talvez em termos de escrita, há estudiosos que mostram que possivelmente Jó tenha sido o primeiro livro da Bíblia, mas isso não importa. Eu quero dizer que existe toda uma sequência. Quando pegamos os livros de crônicas, os livros de reis, vem todo tipo uma sequência de rei, quem era o rei, quem era o filho, quem tomou, e todo este momento, em termos falando dessa parte de tempo, houve pessoas, reis bons, houve reis maus, e houve sofrimento do povo. E houve também a contaminação do povo. O Senhor Jesus também teve um processo temporal, porque Ele veio, transformou-se como um homem. O Senhor Jesus, sendo Deus, viveu 100% como um homem. E Ele nasceu, Ele viveu e Ele morreu. E para honra e glória dEle, para nossa sorte, Ele morreu e ressuscitou, para que um dia ainda pudesse vir buscar-nos. Mas de novo, foi todo um processo que lá já em Isaías já havia descrito exatamente tudo aquilo que haveria de ocorrer com o Messias, que é o Senhor Jesus. Etapa por etapa, momento por momento, tudo de uma forma sequencial, desde o nascimento, daquilo que iria ocorrer com o Senhor, da forma que os judeus iriam tratá-lo, até a sua morte e sua ressurreição. E principalmente para deixar a palavra dele, para que guardássemos no nosso coração que Ele é o caminho e é a vida, e que ninguém chegar-se ao Pai se não for através do Senhor Jesus. Nascemos, crescemos, estudamos, começamos a trabalhar, casamos, né? Temos filhos, né? Temos netos, muitos bisnetos, e morremos. Esse é o ciclo do homem. Até o seu morrer. Há um período de tempo para isso ocorrer. Hoje não seremos eternos. A eternidade teremos quando nós morrermos, o Senhor Jesus voltar. Amém? Amém. E do que eu quero dizer? Eu gostaria de falar agora, que é quando eu entro na palavra, daquilo que o Senhor colocou na minha vida. Existe um passado, existe um presente e existe um futuro em nossas vidas. De novo, há um passado, há um presente e há um futuro.
E o que na verdade, o que eu fui tocado para trazer essa palavra, aquilo que o Senhor, eu senti no meu coração, é que nós temos que lembrar que o seu passado, o meu passado, o seu presente, o meu presente, o seu futuro e o meu futuro é agora. Agora, agora, agora. E quando na verdade eu comecei a sentir isso na minha vida, sentir isso no meu coração, eu comecei a falar, uau, quantas coisas que hoje eu me arrependo de ter feito no meu passado. Quantas coisas cada um de nós nos arrependemos que nós fizemos no passado. Quantas coisas que você gostaria de voltar, pegar uma máquina do tempo, voltar para um certo passado e mudar aquilo que você fez, fazer diferente, fazer melhor. Quantas coisas que a gente poderia ter mudado. E parece que a gente sempre pensa neste instante. Parece que é muito fácil no seu hoje você ficar analisando o seu passado. É muito comum isso. Puxa, sabe o que é? Há uns anos atrás eu acabei fazendo isso. Sabe o que é? Lá na minha infância, quando eu era pequenino, lá em Barbacena, a gente acaba sempre se remetendo muito ao passado. Tanto que é muito interessante, muitas pessoas às vezes, hoje em dia, até outro dia conversando com o pastor Márcio e a Helena, a gente estávamos conversando, né? E falando sobre a doença do século, né? Que era a depressão. Aí a gente quase chegou à conclusão que na verdade é a carência. E é interessante que quando falamos na carência, parece que a carência é sempre algo do passado, ou do ontem, ou de agora a pouco. Não é o que está acontecendo no presente. Então parece que nós somos marcados muito mais por aquilo que aconteceu, muito mais com aquilo que houve na sua vida, ou que fizeram para você, do que nesse instante, o já, o agora, ou agora. Porque o relógio não para. O ponteiro dos segundos, ele não para. Esse é o tempo. E aí pergunto, como perguntei para mim mesmo, o que e como você tem usado o seu tempo? Ou como você tem encarado o seu tempo? Porque nós não podemos ser que nem a música do Zeca Pagodinho. Lá deixa a vida me levar, vida leva eu. Temos usado o nosso tempo com sabedoria? O quanto nós temos planejado o nosso tempo? O quanto você planeja o seu tempo? O quanto você para e fala assim, vamos planejar o que nós vamos fazer? Quantas horas por dia nós temos? O que a gente vai fazer? De que forma que eu vou usufruir e desfrutar, construir o meu dia? Tempo é igual vida. O seu tempo é igual à vida. Nós temos um início, um meio e um fim. Todos nós aqui estamos no meio. O que nós passamos chama-se vida, porque vida é aquilo que se dá ao momento que se nasce, se traz um processo de respiração, até o momento que você deixa de respirar. Isso é vida. Tempo é vida. E o tempo e a sua vida aqui, ela é temporária. Aqui não é nossa vida eterna. Nossa vida eterna vai ser com o Pai. E o
o tempo que eu tenho, o quanto eu tenho reservado o meu tempo, quanto tempo eu gasto em ler a palavra. Irmãos, o que eu estou dizendo aqui não é brincadeira, é algo sério. Isso tem que entrar na minha vida, tem que entrar na vida de cada um dos irmãos. O quanto tempo eu reservo durante a semana, durante o dia, para ler a palavra do Senhor, para orar, para fazer o ID do Evangelho. O quanto que eu tenho de tempo para minha família. Eu programo o meu tempo para estar em família. E quando é família é pai, mãe, filhos, irmãos, tios, tias, primos. Quanto que eu ponho de programação no meu tempo e vou falar assim, eu preciso pedir perdão para alguém. Eu não posso hoje, sendo um servo do Senhor, ter ainda mágoa no meu coração e possivelmente ainda não ter pedido perdão a alguém ou perdoado alguém. E estou falando de tempo. Nós não sabemos quanto tempo nós temos. O tempo é hoje. O tempo do Senhor sobre a sua vida é hoje, não é amanhã. O amanhã talvez se torne hoje. Se amanhã voltássemos aqui nesse mesmo horário, eu ia dizer de novo, hoje. E aquilo que seria amanhã seria hoje. Não esperemos para amanhã, para vir a adorar o Senhor, a reconhecer o Senhor sobre a sua vida, para pedir perdão, para ler a palavra, para orar. Não espere um sacudir, não espere algo diferente na sua vida. Coloque-se diante do Senhor no hoje. Acorde todos os dias e pense, talvez hoje seja o último dia que o Senhor reservou para mim. E viva esse dia com intensidade. Um dia de honra e glória para o Senhor. Para que você seja reconhecido, porque se aquele for o seu último dia, o Senhor te chamará como meu filho. Quantas vezes a gente para pensar e fazer talvez um projeto de vida? De como gastar meu tempo? Porque, irmãos, o diabo é astuto. O que mais o diabo quer é que a gente cada vez faça menos. Quanto mais preguiça você tem, menos você ora, menos você louva, menos você busca, menos você tem a casa do Senhor, menos você dá testemunho. Quanto mais ociosidade você tem, parece que mais o diabo consegue usar a sua vida. E possivelmente mais coisas erradas fazemos. Porque não estamos focados e concentrados com algo que vem do Senhor. Quanto tempo que nós perdemos vendo televisão, jogando? Quanto tempo perdemos com pessoas que não agregam nada às nossas vidas? Conversas que não dão em nada. Quantas vezes que passamos o fim de semana dormindo? Interessante que outro dia vendo uma matéria dizendo que tipo, não adianta você dormir o fim de semana todo, que na verdade não compensa a sua semana. Você vai dormir mal segunda, terça, vou dormir o fim de semana todo. Então cientificamente isso é provado que não adianta você ficar dormindo todo o seu fim de semana, que isso não vai compensar. E eu sempre penso com tantas coisas que nós temos para fazer. Quantas coisas que poderíamos estar fazendo com o nosso tempo e não estamos fazendo. Se medíssemos o nosso crescimento espiritual com relação ao tempo que já estivéssemos, desde quando nós estivermos nos caminhos do Senhor, como seria essa curva? Imagine, para assim, puxa, olha, eu me converti há 10 anos. O quanto de crescimento